Graça e paz, irmãos. Como é bom estar na presença do Senhor, podemos adorá-lo, glorificar o nome dEle, ouvir a palavra dEle e ser desafiado por aquilo que Ele tem aos nossos corações. Eu quero ler um texto diante desse desafio, que se encontra no livro de Colossenses, e nós vamos meditar nesse capítulo 2, a partir do verso 1, e eu queria bem que você lesse atentamente, e pausadamente eu vou ler o texto, mas queria que você abrisse a sua Bíblia. Se você vai ligá-la, você não desviasse a atenção nesse tempo, vai ser importante a leitura desse texto para nós. Colossenses capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 23. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, ou pleroma, que é o texto que está no original. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojado corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentando e unindo por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem às regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos mundanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade
e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O que de fato, ou qual é de fato a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação? O que Paulo está alertando essa igreja? Por que ele escreve esse texto? Quais são os desafios nossos como cristãos nos dias atuais? Quais desafios nós temos, irmãos, como igreja? E aí eu fico pensando que, a despeito de nós estarmos num mês tão significativo, que é o mês de dezembro, onde as lembranças se intensificam, onde as nossas emoções ficam mais afloradas, onde o nosso sentimento natalino, né, toma conta de nós, cada um de nós, onde somos desafiados a viver, quem sabe, não só viver, mas ajudar o próximo, a ter um coração, quem sabe, mais doador, mais entregue. As vitrines nos estimulam a isso, as luzes, as cores do Natal. O dezembro tem esse sentimento, essa imagem, essa realidade tão presente do menino entre nós. Certamente eu posso dizer que é um mês onde mais nós vamos falar, vamos lembrar de Jesus, é onde mais vai se falar. Nós vamos ver Jesus nos presépios, nós vamos ouvir falar nas redes sociais, as pessoas vão postar imagens com a figura do menino, nós vamos ler mensagens assim, vamos receber, quem sabe, muitas mensagens nos nossos celulares, nós vamos felicitar as pessoas por esse tempo, porque o menino nasceu. Afinal, o texto lá de Isaías nos diz que um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o mundo que andava em trevas, deixou as trevas, passou agora a viver a expectativa de uma luz. E esse menino, nascido na cidade de Belém, ele traria para nós um governo de paz, estaria sobre os seus ombros as dores, os sofrimentos, e ele levaria para nós todo um peso característico, forte, que nós não suportaríamos. Então, o menino, o Emanuel, o Deus conosco, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz viria. E, de fato, é tão significativo para nós, no mês de dezembro, falar desse menino. Contudo, irmãos, voltando nas prateleiras, voltando nas imagens, voltando, quem sabe, nas luzes do Natal, nós, com o passar do tempo, fomos desviando as nossas intenções. Certamente, o brilho dos presentes, certamente, os valores das coisas que estão à nossa volta, foram mudando muitos os significados. E nós fomos nos esquecendo, apesar de falarmos tanto do menino, nós fomos nos esquecendo daquilo que de fato ele representa para nós. Quantas cantatas de Natal serão apresentadas, quantos musicais de Natal serão apresentados no mundo afora, falando a respeito do nascimento do menino, mas quanto de significado nós vamos de fato guardar para as nossas vidas, para o futuro, para a vida de cada um de nós, para a vida das nossas crianças. O que de fato eles vão levar quando lá atrás eles ouvirem uma historinha falando do nascimento de Jesus. O que de fato vai significar para eles a realidade do Deus invisível, a realidade do primogênito de toda a criação, aquele que é antes de tudo, o Senhor de toda a eternidade. O que nós vamos levar desse Deus para o nosso dia a dia, para as nossas falas, para as nossas conversas, para os nossos diálogos, para as nossas mensagens. Interessante que você leu o capítulo 2 comigo, e talvez você esteja se perguntando, mas o que esse texto tem a ver com a mensagem do Filho de Deus? Paulo escreve essa carta aos Colossenses, e essa carta se dá em meio a um momento muito conturbado. Alguns outros detalhes no livro de Atos, capítulo 28, alguns outros detalhes
de outros narradores, comentaristas falando a respeito de Paulo. Provavelmente Paulo estava preso na cidade de Roma, e sobre a tutela do Império Romano, escreve uma carta aos Colossenses e tenta orientar aquelas pessoas sobre o momento conturbado que eles estavam vivendo. Eram dias difíceis para a igreja dos Colossenses, mas é tão interessante. Eu preguei na semana passada num lugar sobre o capítulo 1, e certamente aqui, cada capítulo desse, até o final, é um sermão diferente. Dá para a gente conversar sobre ele, diferentemente, uma exposição das Escrituras, falando a respeito disso daqui. Mas é tão interessante perceber que Paulo está preocupado com a igreja. Ele está preocupado com as pessoas. Ele está preocupado com o sentimento deles. Ele está preocupado com a postura deles. Ele está preocupado com como eles estão reagindo. Havia na cidade de Colossos uma heresia, uma chamada heresia, que só aparece nesse contexto. Só no contexto aqui. Aparecem alguns outros detalhes daquilo que Paulo narra em outros textos, mas a heresia, chamada heresia de Colossos, aparece só aqui no livro de Colossenses. Paulo escreve para aqueles irmãos para chamar a atenção deles. O que estava acontecendo ao redor da igreja, o que estava acontecendo no meio deles. E ela tinha, a heresia de Colossos, tinha esse nome unicamente naquele lugar e naqueles dias. E Paulo direciona exatamente a vida deles para que eles observassem o que estava acontecendo no meio deles naqueles dias. Tal heresia, que consistia numa combinação, e preste atenção nisso, porque para você não se perder, mas essa heresia, ela consistia em práticas legalistas, promessas místicas, rituais ascéticos. Os rituais ascéticos eram doutrinas humanas de comportamentos. Era como as pessoas se comportavam. Conhecimento gnóstico, que tem da origem da palavra gnose mesmo, de conhecimento. As pessoas estavam muito preocupadas com isso. Alguns pregadores, alguns até famosos, ao exporem esse texto, ao falarem de Colossenses, nos fazem pensar que ele é extremamente atual, porque as pessoas perderam, de fato, talvez, a visão daquilo que Deus é, daquilo que Jesus é, de como Ele age em nós. Não basta nós sermos orientados, quem sabe, toda semana, nos púlpitos, e dizendo, a salvação é pela graça. Você sabe disso. Você já ouviu falar disso. Certamente, naqueles dias, Paulo tinha falado disso. Os apóstolos tinham pregado a respeito disso. Eles tinham falado a respeito de Jesus. Eles tinham ensinado a respeito dele. Eles tinham pregado o nascimento dele. Eles tinham falado da vinda dele. Eles tinham fortalecido o pensamento sobre a morte dele na cruz. Eles saíram anunciando o evangelho. Eles sabiam, eles tinham convicção. Eles estavam sendo orientados a pensar em Cristo Jesus. Contudo, mesmo assim, no meio deles, as heresias começaram a aparecer. É interessante que os defensores dessas heresias ensinavam que a salvação, ela era alcançada mediante um conhecimento secreto. Olha só, olha o que era falado lá. A salvação vem através de um conhecimento secreto. Um conhecimento que não fora revelado nem mesmo para os apóstolos. Os estudiosos falam a respeito disso. Nem mesmo os apóstolos sabiam a respeito de como se daria a salvação. Somente aqueles mestres gnósticos, que eram chamados então de guardiães. Os guardiães tinham na mão um entendimento escondido ali, o conhecimento, a gnose, de como isso se daria. E esse conhecimento a respeito da salvação tinha a ver com os entes celestiais. E tudo isso é o pano de fundo desse texto. Preciso que você pense nisso. Que funcionariam, então, esses seres celestiais, eles funcionariam, então, como os mediadores.
os mediadores. E esses mediadores, para a salvação, requeriam uma adoração, um culto, para mediar esse caminho. Aí aparece, Paulo cita a palavra plenitude, do original pleroma, que dá a ideia então da plenitude, o caminho espacial entre Deus e os homens. Os guardiães tinham esse poder nas mãos de, então, apresentar para eles essa situação. Então, enquanto eu estou falando, você já está pensando, porque você já sabe que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Ele é o único mediador, não há nenhuma outra opção de mediação entre Deus e os homens, hoje nós sabemos isso, mas é possível que muitos no nosso meio, em algum momento, descambam para um outro lado. A origem dessa heresia é de cunho judaica. Olha que interessante. Segundo os estudiosos, ela começou nas sinagogas. As pessoas começaram a falar disso. Elas alegavam que era preciso praticar a lei de Moisés. Então, pratiquem a lei de Moisés. Especialmente um fator chamado de circuncisão. Circuncidem, pratiquem a lei de Moisés, observem o calendário judaico nas suas especificidades, a chamada dieta levítica, comam isso, comam aquilo, não comam isso, não comam nesse dia, guardem decisivamente o sábado, abstinência de prazeres, mesmo que esses prazeres fossem lícitos, guardem esses prazeres, mediante um rigor ascético, uma doutrina fortíssima de comportamento. Essas heresias continham também no meio delas, o que dificultava talvez ainda mais o entendimento, elementos cristãos, porque ela falava a respeito de Cristo, porque ela anunciava Cristo, ela anunciava a salvação de Deus, ela ensinava os conceitos, por exemplo, o conceito grego de dualismo, matéria e espírito. Naqueles dias, a influência dos filósofos, Platão e tantos outros, neoplatonismo no meio deles, começavam então a questionar esse negócio. Então era muito comum naquela época. Então, no mundo fortemente influenciado pelas ideias dos filósofos, as pessoas começaram então a se deixar, a enveredar pelo sentimento de doutrinas, enfiando no meio deles, dando caráter de entendimento para a vida de cada um deles. Então os falsos mestres, e eles existem, e eles estão no meio de nós, os falsos mestres defendiam as revelações, as novas revelações, conhecimento privilegiado de alguns, misticismo, legalismo, e isso tudo em nome de Jesus. Hoje eu estava voltando do culto da escola para casa, e a Tati abriu o WhatsApp, tinha recebido uma mensagem, e era uma mensagem de uma mulher, e essa mulher estava no quarto, e ela estava dizendo: eu tenho uma palavra de Deus para você, você que está me ouvindo, vem um ai, e esse ai, então de atingir você, pastores, acordem, abram os olhos, apóstolos, homens, mulheres de oração. Enquanto ela dizia aquilo, nós fomos ouvindo o que ela estava dizendo. Vai chegar dias difíceis, e eu estou aqui no quarto chorando. Você que vai viajar, então comece a ungir o carro. Se você vai viajar de avião, unja o avião. Se você vai em tal lugar, faça tal coisa. Sabe, queridos, sem querer julgar a irmã, mas pensando no nosso comportamento, nós vivemos muitas vezes assim. Nós somos, desculpe, talvez isso não seja atribuído a você, não é uma regra geral, mas muitos de nós somos crentes mais ou menos, porque o próprio livro de Timóteo, Paulo fala a respeito disso, que tem umas doutrinas estranhas que passam no nosso meio, que vão começando a nos arrebanhar, e nós começamos a viver por meio dessas coisas.
As pessoas começam a dizer as coisas, como se... Aí eu fiquei pensando assim, de que ai que ela está falando? Porque o livro de Apocalipse já está falando de muitas coisas que vão acontecer. Essas coisas já estão reveladas para mim. Essas coisas já estão reveladas nas Escrituras. Eu não preciso de mais nenhuma nova revelação. Eu não preciso entrar no meu quarto e receber de Deus uma visão de alguma coisa que vai acontecer. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que Ele precisou revelar para nós já está revelado nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é a palavra para o nosso caminhar, para o nosso viver diário. Nós não precisamos de novas coisas para arregimentar, ou para, quem sabe, regar a sua fé. Porque o que você precisa está plantado aqui nas Escrituras Sagradas. Então Paulo escreve para aqueles irmãos, pensando nisso. A resposta de Paulo ao desafio da heresia de Colossos, era justamente olhar para a supremacia de Cristo. Aliás, eu vim para o capítulo 2 porque eu deixei uma mensagem no flash dessa semana sobre o capítulo 1. Eu escrevi sobre o capítulo 1 lá. E instiguei a gente pensar, se você vai a alguma candeia nessa semana, nós vamos pensar sobre os nossos desafios de sermos cristãos nos dias que nós estamos vivendo. Então, se você ler o flash, você já vai ter algumas informações do capítulo 1, mas basicamente o capítulo 1 de Colossenses, Paulo está falando justamente, exortando aqueles irmãos e justamente mostrando que ele estava feliz com a fé deles, o caminho deles, mas era para eles tomarem cuidado com algumas coisas que estavam entrando lá. Eles eram crentes, santos, estavam lá naquele lugar, na igreja, fiéis, irmãos em Cristo. Só a título de curiosidade, não foi o apóstolo Paulo que fundou essa igreja. Provavelmente tenha sido alguém que ele tenha discipulado, alguém que ele tenha andado com ele, e ele então escreve essa carta, depois de receber de um homem chamado Epáfras, uma mensagem do que estava acontecendo no meio da igreja. Então Paulo diz para eles assim, olha, vocês são crentes, e a salvação é gratuita. Então vocês foram nele aperfeiçoados. Eu dei inclusive alguns versículos básicos falando de Cristo Jesus no flash, do capítulo 1. Nele vocês são aperfeiçoados, nele reside toda a plenitude, nele está todo o conhecimento. Eu não preciso de gnose, eu não preciso de teorias para poder conhecer a Cristo. Cristo está presente. Ele é Senhor. Paulo fala a respeito dele nesse texto. Ele começa o versículo 15 do capítulo 1 dizendo, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito. O versículo 17 diz, Ele é antes de todas as coisas. O versículo 18 do capítulo 1 diz, Ele é o cabeça do corpo. Cristo é. Então o menino que nasceu em dezembro, você precisa ter todas as referências sobre Ele. Ele é Senhor, Ele é antes de todas as coisas. Ele é poder. Ele subsiste para sempre, Ele é a plenitude, Ele é a supremacia. Você pode nele confiar, você pode entregar a Ele as suas dores, os seus sofrimentos, você pode orar a Ele. Ele é o mediador entre Deus e os homens, nele subsiste todas as coisas. Então era essa a mensagem que Paulo queria falar aos colossenses naqueles dias. Certamente, não só naqueles dias, mas nos dias atuais, essa carta, ela é fundamental para nós. Paulo, então, manda através de Epáfras e conversa com ele a respeito dessas dificuldades que estavam acontecendo na igreja, a infiltração dessa doutrina tão perigosa, essa heresia, e que os irmãos estavam apacentando aqueles negócios. E ele considera essa religião sincrética, esse negócio misturado, extremamente perigoso, e que era preciso combater. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, cuidado com essas coisas, cuidado com o sincretismo religioso que nós estamos vivendo, cuidado para que você não ache tudo muito normal.
Você vê uma coisa ali na TV, você passa para o outro, tem um negócio que alguém está fazendo, aí você liga no outro lugar, tem alguém falando um tipo de comportamento, aí você lê uma mensagem ali, alguém está com uma sutileza de uma palavra naquele negócio, e você assume esse negócio, e você assume esse discurso, e você leva isso. Se você tem dúvida, procura o seu pastor, procura o seu líder discipulado. Se você tem dúvida, vai ler as Escrituras. Se você tem dúvida, pergunta sobre um bom livro, questione, pergunte-se. Não aceite as doutrinas como se elas fossem entrando na sua vida e fazendo parte de tudo que você vive. Então Paulo escreve, versículo 2 do capítulo 2, se você tiver com a Bíblia aberta. E eu prometo nos próximos 15, 20 minutos encerrar essa mensagem. Porque Paulo diz assim no versículo 2: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração e estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. A referência de Paulo, irmãos, é falar sobre Cristo. Lá no Velho Testamento, atenção jovem, porque quantas vezes você tem a sua fé provada na faculdade? Quantas vezes questionaram o seu Deus? Quantas vezes os seus colegas disseram que Deus não existe? Quantas vezes questionaram a sua fé? E você, sem saber o que responder. Paulo está dizendo, olha, o mistério, a referência a Cristo como mistério de Deus, se refere ao fato de que Jesus estava presente lá no Antigo Testamento. Talvez ainda de maneira velada. Talvez ainda de maneira oculta, misteriosa. E aí ele foi anunciado na antiga aliança, por meios de figuras, por meios de instituições, por meio de símbolos, sacrifícios, sacerdócio, o chamado sacerdócio levítico. Ou seja, o Jesus está na Bíblia judaica de forma oculta e misteriosa. Aí Paulo, então, nos chama a atenção, porque ele vem mostrar para nós que esse Jesus se encarnou. Quando você lê João, capítulo 1, diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo se encarnou e ele assume uma figura humana. O relato de Mateus, o relato de Lucas, o relato de Marcos a respeito do nascimento de Jesus, mostra que ele veio ao mundo, ele é a revelação de Deus para nós. E os apóstolos foram encarregados de explicar essa verdade. Então todo o mistério a respeito de Jesus é revelado. Paulo está dizendo assim, toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de que vocês conheçam quem é Jesus, para que vocês não deixem essas heresias entrarem no coração de vocês e dizer para vocês, para chegar até Deus, vocês vão precisar de cultuar, de adorar, de seguir um rigor ascético, de fazer tal coisa, de fazer tal postura, de tomar tal atitude. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, Jesus está revelado, ele se encarnou, ele é o Salvador do mundo, é isso que Paulo estava dizendo, ele é o único alvo da nossa vida, e o meu ministério, Paulo diz, o meu ministério é declarar e ensinar o mistério de Cristo. Ele diz, para que vocês conheçam a Deus, a saber, o Cristo. O meu ministério, o ministério de Paulo era pregar a Cristo. E essa mensagem é uma mensagem extremamente teológica, profundamente doutrinária, para que você receba elementos, e você saiba disso em nome de Jesus. O ensino de Paulo era uma refutação à heresia de Colossos, então, que pregavam um conhecimento misterioso, e que libertaria o mundo e os levaria a Deus. Então Paulo está dizendo, é Jesus, o caminho é através de Cristo, é nele que nós devemos confiar, é nele que nós temos que estar. Cuidado, meu irmão, minha irmã, em se deixar enganar pelas vãs sutilezas, pelos brilhos das galerias, pelas luzes piscando, pelos presentes. Eu estava falando um dia desse numa comemoração de uma firma, e lá eu disse para os funcionários isso. Nós nos reunimos, nós nos encontramos nesses dias,
nós trocamos presentes e nós damos tanto valor a esses presentes. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o valor não está nesse presente. O valor está naquele que se entregou por nós na cruz do Calvário. O apóstolo de Cristo lutava em oração pelos colossenses, dizendo para eles: olha, eu quero que vocês entendam que vocês têm um coração animados, unidos em amor, que vocês tenham toda a riqueza da forte convicção da gnose, no sentido de entendimento. Vocês têm um entendimento, para que vocês compreendam plenamente o mistério de Cristo. E aí ele usa a palavra plenitude, para que vocês cheguem a pleroma, para que vocês cheguem à plenitude, para que vocês saibam tudo a respeito daquele que morreu por vocês. É nele que vocês têm que buscar o conhecimento. Para que vocês entendam que o cumprimento dessas coisas vai ajudar vocês a enfrentar as dificuldades desses dias. É por isso que nós estamos nesse texto. Porque se nós conhecêssemos mais a Cristo, nós não deixaríamos, irmãos, de inculcar na vida dos nossos filhos a palavra de Deus. Se nós conhecêssemos mais a Cristo, nós não deixaríamos de trazê-los à escola bíblica para a vida. Isso não é para que vista uma carapuça em você que não faz isso, porque nós sabemos que nos dias atuais há muita dificuldade, mas nós sabemos também, irmãos, que muitos de nós trocamos, quem sabe, um tempo com as Escrituras para ficar nas nossas casas, dormindo até mais tarde. E eu não falo de vocês, eu falo de mim. Porque quantas vezes eu quis trocar a minha cama, quem sabe, pela manhã da escola. Nós fazemos isso. Nós trocamos o conforto da nossa casa, porque nós temos acesso à internet. Nesse momento alguém está assistindo o culto pela internet. Alguns não puderam vir, mas eu tenho certeza que muitos que vão ver na semana poderiam ter estado aqui no culto. Nós buscamos esse conforto. Sair de casa, pegar o trânsito. É difícil. E nós nos acomodamos a isso, misericórdia. E muitas vezes lá na internet nós não paramos, nós não tiramos essa 1 hora mesmo para ali ficar meditando, igual vocês estão sentados aqui me ouvindo pregar. Nós perdemos o time, nós nos deixamos, quem sabe, levar por tantas coisas, e nós nos esquecemos de alimentar dessas coisas. Nós trocamos, quem sabe, o culto, irmãos, pelo nosso jogo de futebol preferido. Nós trocamos o culto, quem sabe, irmãos, pela a festa. Nós trocamos o culto, quem sabe, por uma atividade do domingo, por um passeio no parque. Não devia ser assim. Paulo está chamando a atenção deles e dizendo: olha, vocês tomem cuidado, porque tem um conhecimento secreto, um ensino, uma sabedoria elevada. E esse lugar está compondo na mente de vocês uma sabedoria que deseja desviar vocês do alvo correto. E aí, 3 coisas para você guardar como lição do que estava acontecendo aqui, e estar atento. Inclusive, o tema dessa mensagem é para que nós estivéssemos atentos aos nossos dias, viver com intensidade o Deus que se revela a cada um de nós. Por quê? Porque Paulo diz: tem 4 coisas basicamente no meio de vocês. Uma delas ele estava chamando de gnosticismo. Guarda isso no coração, porque gnosticismo revelava filosofias e sutilezas vazias. E um dos ensinos naqueles dias é que havia entre os homens e Deus uma hierarquia, e essa hierarquia dominava os corpos celestes e o destino da humanidade. Olha só a confusão. Os gnósticos ensinavam que tinha um tipo de religião pagã, segundo a qual eles acreditavam num mundo dominado por seres espirituais. E eles diziam que esses seres espirituais aprisionavam o homem na terra. E os gnósticos diziam que para você que está preso na terra vencer essa prisão, você precisa agir de determinada maneira. E que maneira é essa? Cumprir certas regras. E aí vem as regras. Primeiro, mortifique o corpo.
Aí você vai mortificar o corpo. Aí quando você mortificar o corpo, que é você matar o corpo, é você, quem sabe, evitar algumas coisas. Aí começa. Então você começa a evitar algumas coisas, algumas regras. Aí você começa a ter o controle da sua vida. Aí você entra para o quarto, aí você ora o dia inteiro, aí você fica de jejum a semana inteira, aí você não come mais, aí você não bebe mais, aí você vai para o monte, aí você fica o dia inteiro no monte, aí você... Não que você não possa fazer essas coisas. Não que nós não devemos jejuar. Não que nós não devemos orar. Não que você não possa entrar para o quarto e fechar a porta. Mas nós começamos a depender de coisas. A irmã tal que vai orar por nós e ela vai falar como vai ser meu dia, o signo, aí eu vou para o signo, aí eu olho e ando sobre aquilo, só ando sobre aquilo, aquilo lá vai reger o meu. Tem muitos crentes assim, regidos por situações, coisas gnósticas, regras, ascender a Deus por meio de um conhecimento secreto. Você começa a viver disso. Os gnósticos ensinavam ainda que era necessário um conhecimento ou um aperfeiçoamento através do crescimento espiritual. Aí nós procuramos crescer espiritualmente. E eles estavam alguns patamares para que essas coisas deviam acontecer dentro da espiritualidade. Então eles estavam vivendo uma espiritualidade assim, atingindo a parte carnal, eu mato a carne, atingindo a parte psíquica. Tem gente que vive com aquele negócio ali na mente o tempo inteiro, tem que ser assim, se eu falar um palavrão, pronto, eu estou perdido, eu tenho que está quase pegando um chicote, e ir lá para o quarto, ajoelhando, e chupar aqui atrás, e do outro lado, chupar de novo, e 10 chibatadas pelo palavrão que eu disse, e nós começamos a viver psiquicamente influenciados, e talvez, quem sabe por uma outra razão, que é o espírito. Então, eu preciso mortificar um monte de coisa, e eu preciso cuidar do meu espírito. Então havia muitos níveis dessa ascensão gnóstica do conhecimento para chegar a Deus. Então Paulo fala assim, ó, é desnecessário. Versículo de número 8. Paulo está dizendo assim, ó, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs, enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Tenham cuidado, para que a fé de vocês não esteja baseada em filosofias, em experiências humanas. As muitas mensagens que nós temos ouvido nos nossos dias, os nossos pregadores falam muito mais deles do que da palavra. Pregam muito mais a respeito de suas próprias experiências do que da palavra. E nós não somos capazes de argumentar. É isso que Paulo está orientando. Boa parte deles, então, vivia na filosofia grega do neoplatonismo, aonde ensinava-se, então, esse mundo espiritual, esse mundo material, inferior, mal, chamado de dualismo, espiritual e material. Essas duas coisas estavam o tempo inteiro passando na mente deles. Em segundo lugar, havia um legalismo. Toma cuidado para você não ser um legalista. E o que é o legalismo, irmãos? Aquelas coisas, sombra daquelas coisas que deveriam vir. Paulo diz assim, ó, no versículo 16: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Por causa do rigor, por causa talvez da forma como eles viviam, por causa das suas celebrações. Há muitas pessoas que vivem assim, preocupadas, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim. Nas nossas falas, muitas vezes, o legalista, e esse legalismo é um ingrediente de heresia que ameaça a igreja, que ameaça cada um de nós. Qualquer teoria da salvação de pecados que acrescente uma ou mais regras à norma, à obra completa de Cristo. Há muitas religiões que têm as suas cartilhas. Não façam isso. Você não pode fazer assim. Você não pode fazer aquilo. Não assista TV. Não ouça o rádio. Não ouça nenhuma música secular. Cuidado com a música secular. Se você ouvir música secular, você vai para o inferno.
Viu? Cuidado com isso. Não é assim, irmãos. Nós começamos a viver um legalismo. Os legalistas, geralmente, eles não negam a Jesus. Presta atenção. Os legalistas, geralmente, não negam a Jesus, mas eles acrescentam alguma coisa no Evangelho. Eles começam a acrescentar alguma coisa. Dizer, ó, você não faz isso, mas, ó, cuidado com isso aqui. Essa visão aqui, não se contenta com o Senhor. Deus não gosta disso. E aí começa a estabelecer os rituais. Quem sabe você está cheio de rituais. Alguém disse para você assim, ó, não põe árvore de Natal na sua casa, hein? Porque árvore de Natal, a gente começa a entrar num sofrimento, uma loucura. Aí você começa, se eu colocar um galho, se eu colocar uma luzinha lá, já é um símbolo assim, e eu começo a entrar numa doença. E aí, eu não só vivo isso, porque eu começo a falar do meu irmão que está fazendo isso. Nossa, diz que é crente, toma ceia, e lá na casa dele tem árvore de Natal. Diz que é crente, mas quando entra no carro dele, ele estava escutando uma musiquinha lá, né? Os legalistas geralmente não negam a Jesus, mas acrescentam alguma coisa. O legalismo, irmãos, nunca abandonou o cristianismo. Sempre está presente, em maior ou em menor medida. No século 21, então, nós vamos vivendo familiarizado com as tentativas, dentro do próprio meio evangélico, de pessoas que querem escravizar a nossa consciência, sem ter nenhuma base bíblica. Então, por um lado os gnósticos, por outro lado os legalistas. Talvez alguns de nós que estamos preocupados com o que o outro come, com o que o outro bebe, nós estamos preocupados com o que o outro está fazendo, sem olhar para o que eu estou fazendo, apontando o dedo para o meu irmão. Não é? Se há alguma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, é com as nossas palavras, com a nossa língua, porque se tem um perigo que ronda as nossas igrejas nos nossos dias, é a tal da fofoca. A fofoca é uma miséria. A fofoca é uma desgraça no meio das nossas igrejas. Não são nas nossas igrejas, mas em todos os lugares que nós vamos que tem fofoca, é um tal, né, as famosas fake news, que também espalham mentiras, e que nós cristãos fazemos isso. Aliás, parece-me que vai ser crime na próxima eleição, se você espalhar uma fake news. Então toma cuidado, que você recebe uma fake news, você espalha ela, não só quem originou, mas quem espalhou também vai ser punido. Em breve isso daí. E podia punir também quem faz fofoca do outro, do irmão. Quem fala mal do outro, quem questiona lá, olha a roupa, você viu a roupa dela? Nossa, e a calça dele? E nós começamos a espalhar esse negócio. Nós ouvimos uma história e colocamos lenha nessa história. Sabe, irmãos, nós deveríamos, quando a coisa chegar, dizer, para por aqui, irmão. Se alguém te fala alguma coisa que não seja para abençoar a vida do outro, corta esse negócio em nome de Jesus. Fala, minha irmã, vamos parar com esse assunto aqui agora. Vamos cortar esse negócio aqui agora. Então, cuidado com essa situação. Terceiro e penúltimo lugar, o misticismo. Como nós estamos sendo místicos nos nossos dias? Talvez você em algum momento colocou um copo d'água em cima da geladeira, próximo da televisão, porque tinha um risco do copo virar e cair nessa televisão, e as televisões hoje, elas são bem fininhas, então não dá para você colocar em cima dela, então você coloca no rack, né? Ou você coloca num lugar, por quê? Porque o pastor tal vai orar e vai abençoar aquela água, e você toma a água. Meu irmão, o poder não está na água. O poder não está na água. O poder não está na flor ungida. O poder não está no lenço miraculoso. Não tem poder nessas coisas, irmãos. O poder está em Jesus. Misticismo é uma tendência que precisa ser combatida, e Paulo fala disso. Ele fala, olha, uma espiritualidade distorcida, um emocionalismo, um apego ao sobrenatural, destituído de conteúdo bíblico. Origem pagã,
O bem e o mal são o mesmo lado da moeda. Mentira, do inferno. Cuidado com essa visão. Deus e o diabo não são os mesmos. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado com a espiritualidade mística que muitos de nós cristãos vivemos. E nós não sabemos fazer distinção entre o que é bom e entre o que é mal. E nós vivemos pulando de um lugar para o outro. E nós não nos firmamos. E não é raro ver pessoas que defendem uma linha de espiritualidade baseada em contemplação, em visão, sem conteúdo doutrinário, sem conteúdo teológico. Nós temos que tomar cuidado demais, irmãos. É por isso que nós temos que frequentar, por exemplo, hoje, pela manhã, você perdeu a exposição do Salmo 126. Nós precisamos dizer isso para você. Porque você precisa saber que você perdeu a exposição. Sabe por que você perdeu a exposição? Porque ela falava de uma fé restaurada, de um poder restaurador para a nossa vida. E nós não estávamos aqui. Mais uma vez, me permita em nome de Jesus. Eu sei que às vezes é difícil para você. Mas se você ficou em casa, porque deu uma preguicinha, alguma coisa assim, você perdeu. Perdeu, porque foi uma palavra poderosa para a nossa vida. E sabe, quando nós esquecemos de colocar a nossa vida voltada para as coisas que vêm do alto, então nós vamos nos deixando enredar pelas coisas místicas. Então alguém precisa falar para mim como eu tenho que viver. Por último, e dava para eu gastar um tempão aqui falando sobre gnosticismo, sobre legalismo, sobre misticismo, sobre tudo isso que eu mencionei, tem muita coisa que a gente dá para explorar. Por último, um ascetismo, que eram as doutrinas e os preceitos dos homens. Essas 4 coisas estão presentes. No versículo 21, Paulo diz assim: não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Cuidado com os preceitos. A 4ª tendência que Paulo fala aqui é um combate ao ascetismo, às práticas humanas, às doutrinas humanas. Porque eles tinham um negócio assim, abstinência de alimentos. Muitas pessoas me perguntam assim: pastor, qual é o jejum correto? Eu preciso ficar sem comer totalmente? Talvez você tenha uma direção de Deus, e qualquer dia nós podemos falar sobre jejum, não é a tônica hoje, mas talvez você tenha uma direção de Deus para fazer um jejum total, de abstinência total. Vou dizer uma coisa para você: a questão do jejum, ela está muito mais no seu relacionamento com o Pai. E às vezes você, por exemplo, você vai fazer um jejum, sei lá, de uma coisa que você gosta muito. Se fosse o Luiz Fernando Perim, ele ficaria sem tomar Coca-Cola. Ele gosta muito de Coca-Cola. Se eu for fazer um jejum por alguns dias, eu não vou tomar Coca-Cola. Todas as vezes que ele pensar em Coca-Cola, ele vai falar com Jesus. E vai orar. E ele vai tirar um tempo do dia dele para não tomar Coca-Cola, mas para ler a Bíblia, para estar em comunhão com o Senhor. Ele vai cortar talvez uma situação para isso ou para aquilo. Então, qual é a sua forma de jejuar? Você vai se abster de alimentos? Mas o que Paulo estava dizendo, olha, a abstinência de alimentos e prazeres lícitos dentro da fé bíblica e da promoção da autoflagelação, com o objetivo de alcançar um poder espiritual, ou dizer uma coisa para você, meu irmão: por ser pastor, eu não sou mais ou menos espiritual do que você. Aliás, nós estudamos uma doutrina que é chamada sacerdócio universal dos crentes. E um dia desse eu estava em casa, alguém me ligou: pastor, pelo amor de Deus, vem aqui, porque tem alguém endemoniado. E eu disse: meu irmão, por que você não ora aí? E expulsa esse demônio aí agora, em nome de Jesus. Não, pastor, porque se o senhor orar, o demônio vai sair. Pastor, está quebrando tudo aqui. Ora aí, vem aqui, pastor, orar.
Diz, meu irmão, ora você daí. Não que eu não pudesse lá orar com a irmã e expulsar o espírito imundo. Mas nós precisamos começar a entender que nós somos chamados, nós somos enviados para ser crente aonde estamos. E talvez muitos irão dizer que é preciso abster-se, punir, para crescer espiritualmente. Há muitos movimentos ascéticos que trabalham em torno de negar a legitimidade, por exemplo, do casamento. Há muitos movimentos que negam o casamento, negam, por exemplo, ou falam a respeito da autoflagelação, da questão da abstinência de comidas, de bebidas. O objetivo deles é mortificar a carne somente. E, aliás, quando mortificam a carne, se aproximam de Deus. Vou dizer uma coisa, nós precisamos mortificar a carne no sentido de matar as velhas naturezas que nós tínhamos desde o passado. Aquilo que nos levavam e que nos transformam em más criaturas. Nós precisamos matar essa coisa que está dentro de nós mesmos. Nós precisamos negar essas coisas que nos levam a viver fazendo mal. Mas, entenda você em nome de Jesus, que não é esse rigor que vai te tornar um melhor crente, ou um crente maior ou menor dentro da escala. O que nós precisamos entender, irmãos, e assim eu encerro a mensagem dessa noite, que Paulo está dizendo aos Colossenses, versículo 23, essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com pretensa religiosidade, com falsa humildade, com severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, se você está sendo rigoroso, com prática ascetista, para dizer que você precisa matar a carne, simplesmente por matar, não tem valor algum. E assim ele estava dizendo para os Colossenses, amem a Jesus, amem a Jesus. Eu coloquei no flash, dizendo assim, Colossenses 1,13, não existe mensagem mais preciosa que esta, em receber de Deus o amor de seu Filho, gerando em nós perdão dos nossos pecados. Cristo é a supremacia de todas as coisas, nele o sacrifício se mostrou totalmente suficiente e eficaz. Ele é antes de tudo, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio de todas as coisas, ele é o princípio, o primogênito, toda a plenitude está em Cristo. E se nós temos Jesus, nós não precisamos de mais nada. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, no nome de Jesus.